Queridos, o propósito dessa série, o fim está chegando, é poder alertar os irmãos que o Senhor Jesus está voltando para estabelecer o seu reino eterno. Em breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Na lição anterior, falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, chamado por Jesus de princípio de dores. Se você quiser acompanhar esse estudo dessa série, estará aqui numa playlist na descrição desse vídeo. Como nós vimos nos outros estudos, todos os sinais irão a cada dia aumentar até que chegue o dia da volta de Cristo. Dissemos também que a maioria desses sinais se intensificarão após o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. O tema de hoje é a grande tribulação. O texto é o livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28. Queridos, o que é a grande tribulação? Jesus citou ela no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Veja também o que o anjo anunciou ao profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existe nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achar escrito no livro da vida. E veja agora em Apocalipse 7, na visão de João, versículo 13 e 14. E um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? E eu respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Notamos que Jesus chamou esse período de grande tribulação e disse que jamais haveria dias como ele na terra. Daniel chamou de tempo de angústia para Jacó, ou para Israel. E aqui no livro de Apocalipse, João teve uma visão onde viu o anjo do Senhor no céu, dizendo que aqueles que estavam no céu, eles foram salvos, eles vieram da grande tribulação, foram salvos através do sangue do Senhor Jesus. A grande tribulação será um período de 7 anos após o arrebatamento da igreja. Ela é chamada no livro do profeta Daniel de 70ª semana. Deus avisou o profeta Daniel após um jejum de 21 dias pela libertação de Israel da escravidão da Babilônia, que 70 semanas estavam determinadas para que o próprio Deus viesse a reinar sobre a face da terra. Essas 70 semanas são escatológicas, e as primeiras 69 semanas, o anjo disse ao profeta Daniel que se cumpriria do início da reconstrução de Jerusalém após a saída do exílio da Babilônia até a morte do ungido de Deus, o Messias, ou seja, da morte de Jesus na cruz, para poder redimir a humanidade de seus pecados. Então, após a morte de Jesus, iria começar uma nova era, o tempo da Igreja de Cristo, que seria formada por judeus e gentios de todas as nações que crescem em Jesus como seu Salvador. Este tempo começou no dia de Pentecostes, com a inauguração da igreja, e será encerrado no dia do arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, Deus irá tratar de novo com os judeus. Então se iniciará o período da última semana de Daniel, a grande tribulação. Esse período é dividido em 2 fases. A primeira fase começa com o surgimento de uma nova ordem mundial. O mundo estará um caos, talvez por causa dessa pandemia global que estamos vivendo, onde a elite mundial
está falando sobre um grande reset ou um reinício do mundo. A primeira fase terá 3 anos e meio. Haverá um novo líder global chamado na Bíblia de Anticristo. Ele será um líder carismático e implantará um só governo, uma só moeda digital e uma só religião. A princípio, a Terra irá viver os anos dourados, um tempo de muita prosperidade, tecnologia avançada, e por isso todos acharão que ele é o Messias, o Salvador do mundo. O profeta Daniel disse que a própria nação de Israel irá fazer um acordo de paz com os palestinos por 7 anos através desse líder anticristo. Mas na metade dos 7 anos, ele irá quebrar esse acordo e irá começar uma enorme perseguição aos judeus. O próprio Jesus descreveu esses dias. Então irá começar a segunda e última fase da grande tribulação. Veja o que Jesus diz aqui em Mateus 15, 24, versículo 15 ao 21. Quando, pois, vocês virem situado ou sentado no lugar santo, o templo em Jerusalém, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, aqui Jesus está dizendo que o abominável da desolação é o próprio anticristo. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas roupas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Após o arrebatamento da igreja, então, surgirá essa nova ordem mundial. O líder será o anticristo. E Jesus disse aqui no versículo 15 que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. O templo, então, o terceiro templo dos judeus, que é o templo de Salomão, será reconstruído. E aqui no versículo 15 diz que ele assentará no templo e que vai querer receber adoração. No livro de Apocalipse fala sobre isso. Então, os que estiverem na Judéia, Jesus diz que naquele momento vai ser uma grande perseguição sobre os judeus que não querem adorar a marca da besta. Jesus diz que eles teriam que fugir para os montes, que eles não deveriam voltar à sua casa para buscar as suas roupas. Jesus falou, ai das grávidas que terão dificuldade para fugir naqueles dias. E Jesus disse também para eles orarem para que aquela fuga não aconteça no inverno, porque o inverno é muito rígido lá na terra de Israel. Não teria como fugir, e nem no sábado, porque na lei de Moisés os judeus não poderiam andar uma distância muito longa por causa da lei. Queridos, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, quem será perseguido pelo anticristo não serão os judeus, mas serão os cristãos que não haviam se convertido a Cristo antes do arrebatamento e por isso serão deixados para trás no arrebatamento. Então agora eles se arrependerão de seus pecados e se entregarão a Jesus. E sendo assim, a Bíblia diz que eles não aceitarão se aliançar com o novo decreto mundial do anticristo, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, do versículo 16 ao 18, que é chamado da marca da besta. Vejamos o que diz em Apocalipse 3, 16 e 18. E a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do ser humano, e esse número é 666. Então, esses cristãos serão duramente perseguidos pelo governo do anticristo. Apocalipse 13, versículo 7, diz assim: E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse.
e foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Queridos, nós vimos em Mateus 24:15 que nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, o anticristo se assentará no terceiro templo de Salomão em Jerusalém e colocará no templo uma imagem idólatra para que todas as pessoas do mundo adorem ela. E todo aquele que não quiser adorar a ela seria morto. Por isso os judeus seriam perseguidos. Veja o que diz aqui em Apocalipse 13, versículo 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer a todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, por causa daquela idolatria, os judeus quebrarão aliança com o anticristo, pois eles jamais adorariam alguém a não ser o grande Deus de Israel. E por isso eles começaram a fugir de Jerusalém e da Judéia para os montes. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria daquela perseguição. Mateus 24:22. E se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus disse que por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Os escolhidos serão aqueles que se entregariam a Cristo através da pregação das 2 testemunhas do Apocalipse. Então Deus, de forma milagrosa, encurtará as horas daqueles dias. Jesus então alertou que naqueles dias surgirão muitos falsos profetas e falsos messias, fazendo grandes milagres, dizendo que estavam no lugar secreto, que ele era o Messias, que era Jesus, e estava chegando para implantar o seu reino na terra. Veja o alerta de Jesus em Mateus 24, versículo de número 23. Então, se alguém disser a vocês, orem, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus então alertou, dizendo, não acreditem neles, porque a minha segunda vinda será gloriosa, assim como o surgimento de um relâmpago no céu. Ele será instantâneo e claramente visível a todos. Veja o que Jesus diz aqui em Mateus 24, 26 e 27, como alerta contra os falsos profetas. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior de uma casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Querido, naqueles dias da grande tribulação, nenhuma corrupção moral escapará ao julgamento de Deus, que cairá sobre o anticristo e todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Mateus 24, 28, Jesus finaliza essa parte dizendo assim, que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou algumas traduções diz as águias. Queridos, o cadáver aqui representa o sistema mundial político e religioso que sempre se opuseram contra ao reinado de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas o interessante é que no final dos tempos, todos eles aceitarão o governo do falso Messias, do anticristo, a encarnação do próprio diabo. Os abutres ou as águias, em algumas versões bíblicas, aqui tipificam os julgamentos de Deus que serão descarregados no juízo das 7 trombetas do Apocalipse antes do aparecimento do Senhor Jesus Cristo nos céus para iniciar o seu reino milenar na terra. Querido, só para concluir, Jesus está voltando. A Bíblia diz, buscai o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Deixe o perverso seu mau caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Hoje é o seu dia. Arrependa-se de seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.